Bem, pessoal, veremos agora a história do cooperativismo. O objetivo dessa aula é apresentar os pontos mais importantes da história do cooperativismo no Brasil e no mundo, bem como os pensadores e as situações que marcaram esse campo de estudo. O cooperativismo moderno surgiu na mesma época da Revolução Industrial, com o objetivo de melhorar as péssimas condições econômicas e sociais de trabalho. Alguns intelectuais da época desenvolveram uma corrente de pensamentos que viam no cooperativismo a única alternativa para os impasses gerados pelo capitalismo. Robert Owen foi considerado o pai do cooperativismo moderno, pois ele começou a aplicar suas ideias em sua própria fábrica, uma grande indústria têxtil na Inglaterra. Ele diminuiu a jornada de trabalho, aumentou os salários, proibiu a contratação de crianças menores de 10 anos, ofereceu aos seus funcionários casas a um custo mais baixo. O sucesso na situação da fábrica estimulou a elaborar um programa de reforma social e, em 1844, deu origem à Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, a primeira cooperativa moderna do mundo. Os pioneiros redigiram um estatuto, elaboraram uma série de princípios, prevendo um modo diferente de empresa, com objetivos que não eram apenas econômicos. Tais princípios foram base da doutrina cooperativista e são referências até os dias atuais. No Brasil, antes da colonização, os índios já viviam em comunidades com bases cooperativistas. Segundo alguns historiadores, em 1612, as missões jesuíticas foram as primeiras experiências pré-cooperativas de um sistema de cooperativas integrais no Brasil. Entretanto, a primeira sociedade brasileira a ter o nome com a expressão cooperativa foi a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, fundada em 1889. Era uma cooperativa de consumo e seu estatuto previa uma caixa de auxílios e socorros para prestar auxílios financeiros às viúvas ou associados incapazes de trabalhar. Já na esfera mundial, em 1895, é criada em Londres a Aliança Cooperativa Internacional. Em 1907, no Brasil, é publicado o decreto que define as funções do cooperativismo. Porém, o cooperativismo brasileiro só adquiriu maior importância a partir de 1932, no governo Getúlio Vargas, com a edição do Decreto Federal de número 22.239. Foi quando as cooperativas passaram a ser definidas como sociedades de pessoas e não de capital. E assim, no ano seguinte, é criado, em 1933, o órgão oficial das cooperativas, o DAC, Departamento de Defesa do Cooperativismo. E já em 1937, a nível mundial, a Aliança Cooperativa Internacional começa a definir princípios que balizam o movimento cooperativismo mundial. Em 1970, é criada a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, representando o cooperativismo nas esferas federais e estaduais. No ano seguinte, em 1971, é promulgada a lei que classifica e detalha a distribuição e funcionamento das cooperativas. Como foi elaborado durante o período da ditadura militar, apresentava várias limitações. Apesar de merecer uma profunda revisão, essa lei é a que continua até hoje regulamentando o funcionamento das cooperativas no Brasil. Já em 1984, é criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Interesses das Cooperativas no Congresso Nacional Brasileiro. E, por fim, em 1988, a partir da nova Constituição Federal, é conquistada a independência do cooperativismo em relação ao governo, que deixou de fiscalizar e intervir na administração das cooperativas. Ou seja, a Assembleia passou a ser o instrumento de gestão e de autogestão das cooperativas. Bom, gente, encerramos aqui a nossa aula do conteúdo sobre o histórico do cooperativismo e na próxima aula veremos as diferentes organizações comunitárias com base na cooperação e também a diferença dessas em relação às sociedades empresariais. Então, até lá.